Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Plantas Show. Eu me chamo Lilian e é um prazer falar com vocês mais uma vez. Amores, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de árvores para dentro, ou seja, árvores para cultivarmos na nossa casa, até mesmo dentro de casa. Mas como assim, Lilian? Você sempre me dá dicas de plantas que vivem debaixo das árvores, né? Ambientes assim de florestas tropicais. E agora você quer trazer árvores para dentro de casa? Isso é possível? Sim, amores, é possível sim. Eu vou dar dicas de algumas plantinhas, de algumas árvores que a gente pode cultivar nas nossas casas e como cultivar essas plantas, certo? A primeira dica é uma bem conhecida, digamos assim, uma das mais populares, né? Árvores que as pessoas gostam de trazer para suas casas. Essa aqui, ó. A primeira planta é o Ficus lyrata. Ele é uma árvore nativa de florestas tropicais do oeste do continente africano. E na natureza pode atingir cerca de 15 metros de altura. Apesar de se desenvolver bastante no seu habitat natural, dentro de casa, a planta em vaso não crescerá dessa forma. Mas o Ficus lyrata é amplamente apreciado como uma planta ornamental devido à sua forma escultural. É uma linda planta, né, amores? Eu vou dar 5 dicas, tá? De como cuidar dessa planta linda que é o Ficus lyrata, ou lira, né? Ou como fala também, figueira lira. Essas 5 dicas para cuidar dela, vamos começar falando da temperatura. Qual a temperatura adequada para essa planta? A temperatura para ela, amores, é de 18 a 25 graus, certo? Devemos evitar o frio extremo, ela não gosta muito, nem o calor excessivo, ela também não vai bem, ok? É um meio termo, assim, digamos, para essa planta com respeito à temperatura. O segundo ponto a respeito dela é as regas. Como deve ser feita as regas dessa planta? Ela gosta de um solo úmido, certo? Mas, como a maioria das plantas, elas não toleram encharcamento. É importante o vaso dessa planta, já que é uma árvore, e nós vamos trazer para cultivar no vaso em casa, o vaso tem que ser bem drenado, com bastante furos de drenagem, certo, amores? E tem um detalhe. Quando nós formos regar, é importante regar o vaso por completo. Não ficar só molhando assim. Devemos regar por completo, com bastante água, e deixar aquela água sair pelos furos de drenagem. E quando formos regar novamente, pode ser feito isso a cada 2, 3 dias, é importante verificar se o solo realmente não está encharcado ainda. E aí vem aquela técnica, né, que a gente conhece bem, de tocar o solo para ver se ele está úmido ou não. Ok, amores? É importante isso. Mas é uma planta que gosta, sim, de um solo úmido, certo? Principalmente porque ela está no vaso, né? Num local, assim, digamos, limitado para suas raízes, ok? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto a respeito de como cuidar dessa plantinha, dessa árvore, né? É a nutrição. Como fazer, né? Por exemplo, a adubação para essa planta é importante ser feita em 2 períodos do ano. Vou mostrando aqui na matéria. No verão e na primavera. Porque ela está se desenvolvendo, né? Crescendo ali. No inverno, não é aconselhado fazer adubação nessa planta durante o inverno. Porque como a maioria das plantas, ela está, digamos assim, num período de dormência, né? Então, não há essa necessidade de fazer adubação no inverno, e sim na primavera ou no verão. Bom, esse foi o terceiro ponto a respeito dela. O quarto ponto tá relacionado com a limpeza das suas folhas. O Ficus lyrata, amores, tem uma folha larga, né? Uma folha larga, grande. Então, é importante a gente limpar as folhas delas, principalmente na nossa casa, né? Tá ali com muita poeira, né? Vem poeira da rua, então é importante limpar as folhas dessa planta toda semana ou pelo menos a cada 2 semanas. Pega um paninho úmido, macio, uma flanela, né? Um paninho, e limpa mesmo as folhas dela para ela respirar melhor, para ela fazer a fotossíntese melhor e crescer saudável na nossa casa. E o quinto e último ponto sobre ela, né? A gente vai falar de outras plantas.
O quinto ponto sobre ela é com respeito às podas, tá? As podas é importante ser feita, até porque, amores, em casa o crescimento vai ser mais limitado em todos os sentidos, né? Tanto na raiz, ali no solo, como a parte, né? O crescimento mesmo vertical dela. Então, a gente pode fazer podas de cima, isso vai ajudar com que essa planta ramifique, né? E até fique mais cheia, digamos assim, e mais até bonita, ok? Então, pode ser feito sim essa poda nas plantas, nela, né? No caso do ficus, na parte de cima é importante também, fica muito bom. Amores, essa foi a primeira dica de árvores para dentro de casa. Antes de eu ir para a segunda dica, queria só falar que agora vocês já podem, se desejarem, né, apoiar o canal sendo membros do canal, né? E com alguns benefícios, como emojis no comentário, alguns vídeos, pode ter vídeos antecipados e até live, se vocês desejarem, para que a gente se conheça melhor, converse melhor, tá, amor? Se vocês desejarem e puderem, muito obrigada. Vamos lá, vamos para a segunda árvore para dentro de casa. A segunda dica é essa. A segunda planta é a jabuticabeira. É uma árvore frutífera nativa do Brasil, da Mata Atlântica, e pertence à família Mitaceae. É mais comum nos estados do Sudeste, Centro-Oeste, o Sul do Brasil, mas também pode ser encontrada em outros estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. A jabuticabeira também pode ser encontrada em algumas regiões da Argentina, Paraguai, Uruguai. Ela floresce dos meses de setembro a dezembro, a partir do 6º ano de plantio, e pode chegar a medir 5 metros de diâmetro. A jabuticabeira exige sol moderado e pleno. Os nomes jabuticaba são originários do tupi, com algumas etimologias possíveis, entre elas o significado frutas em botão. A cidade de Jaboticabal, em São Paulo, foi nomeada em homenagem a essa planta. Sobre a jabuticabeira, né, amores? Vou dar 6 dicas de cultivo dessa planta. A primeira está relacionada com o vaso, o tamanho do vaso. Visto que é uma planta que cresce bastante, né? E se a nossa intenção é que o cultivo dela seja permanente, ou seja, que ela fique muito tempo na nossa casa, é importante um vaso também grande, né? Aí a dica que vem dando aqui é um vaso de 200 litros, mas a gente pode também colocar em vasos menores, tá? E à medida que a planta vai crescendo, a gente vai fazendo essa mudança, essa troca de vaso. Também é uma dica, né? Também é uma forma de cultivá-lo. Então, mas se o cultivo for permanente, se a gente quer, né, que ela fique muito tempo, pode colocar num vaso maior, ok, amores? Lembrando sempre da questão da drenagem. Essas plantas, essas árvores, quando a gente traz para dentro de casa, tem que ser muito bem drenado, certo? Aí vem dando também uma dica de fazer um furo de drenagem de pelo menos 2 milímetros, né, no fundo do vaso. Mas assim, quanto mais furos de drenagem, melhor, né? Porque vai evitar, assim, o encharcamento para que a raiz dessa planta não apodreça, né? Então, essa é a dica com respeito ao vaso. A gente pode colocar num vaso grande, né? Ou também em vasos pequenos e mudando de acordo com o crescimento dela. Certo, amores? O segundo ponto que a gente vai falar é a respeito da iluminação. Qual a luz adequada, né, para essa planta? Como é uma árvore, né, e tanto ela como o ficus, né, que eu já falei, essas plantas precisam de bastante iluminação. Por exemplo, de 3 a 4 horas de luz durante o dia, né? Então, tem que ficar assim, num ponto da casa, podemos trazer para casa, mas ela precisa de iluminação, né? Muita iluminação. Tem que ficar numa parte da nossa casa onde receba muita luz solar. Não necessariamente precisa bater os raios do sol, né? No caso da jabuticabeira, precisa, né? Mas assim, pode ficar num lugar bem iluminado, né? Que bata ali raios do sol apenas 3, no caso da jabuticabeira, 3 a 4 horas por dia. Há essa necessidade, tá bom, amores? Então, cultivar numa varanda, né? Num local bem arejado e com muita iluminação.
até mesmo próximo de uma janela. Agora tem um detalhe, amores, se a janela for de vidro, tá? Temos que ter um cuidado, porque aquele vidro, ele, com o raio do sol, se ele ficar fechado, né? Pode até queimar ali as nossas plantas. Então é importante abrir, né? Arejar ali, para que a planta fique bem, certo? Então essa é com respeito à iluminação. 3 a 4 horas de iluminação direta, né, do sol nessas plantinhas, no caso a jabuticabeira, tá bom? Que é o que a gente tá falando agora, certo? O terceiro ponto a respeito dela tá relacionado às regas. Ela gosta de muita água, tá, amores? Muita água, se possível todos os dias. É importante fazer essa rega pela manhã, né? Pode ser feito pela manhã. É o melhor horário para regar as plantas é pela manhã, onde o clima está mais, né, fresquinho, ela absorve bem ali a água, vai ter tempo, né, para a água evaporar, enfim, para também não atrair praguinhas, né, caso a gente molhe também as folhas, né. Então, ela gosta de água, certo? É importante regar bastante ela, assim como ficus, né, regar muito, molhar toda a terra, ok? Esse é com respeito a regas. Agora vamos falar a respeito da adubação. Como deve ser feita a adubação dessa planta, né? Importante, olha, fazer a adubação de 3 em 3 meses. Um adubo orgânico, né? Rico em nutrientes, a cada 3 em 3 meses. Para a planta ir bem, ficar saudável na nossa casa, certo? O outro ponto está relacionado com as podas. Isso é bem importante, tá? Fazer uma poda de limpeza dessa planta, retirando os ramos doentes, né, galhinhos secos, velhos. É importante a gente fazer essa limpeza até mesmo para iluminação, né, bater melhor ali, né, nos galhos da planta, né, visto que ela produz aqueles frutos, né. Então há essa necessidade. Então tira aqueles galhos secos, né, aqueles galhos velhos, para ajudar o desenvolvimento ainda mais dessa plantinha, ok, amores? E um outro ponto está relacionado a respeito dos frutos dela, né? Os frutos dessa planta. Quando nós formos, quando for no período, né, que ela desenvolve ali seus frutos, vem dando uma dica aqui na matéria, né? Que pode ser aplicado, ó, enxofre em pó, né? E também pulverizar calda bordaleza nela, né? Durante esse período, quando ela está desenvolvendo, né, os frutos. Ok, amores? Agora vamos para a terceira dica. Essa aqui, ó. A terceira planta é a pata de elefante, planta nativa do México, mas também pode ser encontrada em outras regiões desérticas como o Texas. Essa planta arbustiva ou arvoreta pode atingir até 5 metros de altura e tem um caule dilatado na sua base, que armazena água. O nome comum vem da base larga do caule, que se assemelha a uma pata de elefante. A pata de elefante é uma planta resistente à estiagem, ao calor intenso, adapta-se a vários tipos de climas e ambientes, incluindo tropicais, subtropicais, temperados, e pode ser cultivada tanto em ambientes externos como internos. No Brasil, é frequentemente utilizada como planta ornamental em vasos devido à sua rusticidade e resistência, bem como a beleza de suas folhas e do tronco também. Vamos falar primeiro a respeito do solo dessa planta. Como é que ela gosta do solo? Ela gosta de um solo mais seco, tá, amores? Ela não gosta de um solo úmido. Não devemos regar demais essa planta. É importante esperar o solo secar por completo para poder regar novamente, certo? E outro detalhe com respeito ao solo dela, né? A terra ali. Nós não podemos enterrar o tronco dela, né? Afinal de contas, ali fica a beleza, né? Parte da beleza dessa planta. Se fizermos isso, se a gente enterrar o tronco dessa planta, o que vai acontecer? Vai atrair fungos, essa planta vai morrer. Então, não pode ser enterrado aquele tronco dela, certo? Só o torrão, e daí a gente faz uma cobertura com a terra e pronto, tá, amores? O solo mais seco é o que ela gosta, ok?
a terra, como deve ser, né? O substrato dela. Matéria orgânica, mas vem dando uma dica aqui, ó. Misturar com parte de areia de construção. É uma planta rústica, né? É importante fazer essa mistura e daí nós podemos cultivar tranquilo essa planta. O vaso. Tem que ser um vaso muito resistente, tá? É uma planta realmente que se expande muito. Se for cultivada no vaso, tem que ser um vaso bem resistente e que deixe um espaço para ela crescer ali, aquele tronco, ok? Um vaso bem resistente, mas ela pode ser cultivada nas nossas casas, também no jardim, no vaso. Mas lembrando, vaso resistente, tá bom, amores? E bem drenado, porque ela não gosta do encharcamento. E a iluminação. Como é a iluminação que a gente deve colocar nessa planta, né? Bastante iluminação. Ela gosta de muita iluminação, ok, amores? Um local bem... Mas também pode ser cultivada à meia sombra, né? Meia sombra, só para lembrar, eu sempre falo, aquele local da nossa casa que não necessita necessariamente bate o raio do sol, mas é bem iluminado. Então, ela também pode ser cultivada nesse ambiente, ok? Mas, lembrando, muita iluminação é o que ela vai bem, tá bom? Esse é detalhes a respeito dessa linda planta, sobre o cultivo, né, dessa planta, a pata de elefante. Aí nós podemos colocá-la perto, né, mais uma vez, de uma janela, de uma sacada, um lugar bem iluminado da nossa casa, ok? E com respeito às podas, ela não precisa ser podada, tá, amor? Não precisa de podas. A adubação pode ser feita, se quisermos fazer uma adubação a cada 3 meses, né? Afinal de contas, ela está num vaso, mas é uma planta rústica, não é muito exigente, certo? É fácil de cultivar essa planta. Agora vamos para a quarta dica. A quarta planta é o Ficus elástica, conhecido pelo nome comum de árvore da borracha, planta da borracha e falsa seringueira. É uma moraceae tropical, originária de uma vasta região que se estende desde o subcontinente indiano, a Malásia e Indonésia, e também é frequentemente utilizado como árvore de interior e como ornamental em zonas tropicais e subtropicais. Essa árvore cresce de 15 metros a 20 metros de altura, mas no seu habitat natural ela chega a crescer até 70 metros de altura. O tronco curto e grosso chega a 2 metros de diâmetro. Lindo demais, né, amores? Essa planta, muito linda. Ó, vamos falar com algumas coisas, né, com respeito ao cuidado dela. A iluminação. Qual a iluminação adequada? Ela gosta de uma luz indireta, tá? O sol forte, olha o detalhe, tá, amores? Por favor. O sol forte vai queimar as folhas dessa planta. Então, ela não gosta de um sol forte. Devemos cultivá-la num ambiente, numa luz realmente indireta, próximo da janela, mas podemos colocar até uma cortina, né? Branca, assim, para filtrar, digamos assim, quando o sol bater muito forte, ok? Embora seja uma árvore, mas se nós trazemos para nossa casa, não podemos jogar essa planta no sol quente, não, ela vai queimar, né? Então, ela não gosta desse sol direto, essa exposição direta ao sol vai prejudicá-la com certeza. Então, o ambiente dela, iluminação, é um ambiente indireto, luz indireta, ok? Esse é o primeiro ponto a respeito dela, a iluminação. O segundo são as regas. Ela gosta de uma rega frequente. Podemos regar 2 a 3 vezes na semana, ok? Tendo aquele mesmo cuidado de não encharcar. Não encharcar. Para isso, vem dando uma dica aqui, até usar um vaso de cerâmica, né? Que ele absorve mais ali a água e não vai deixar com que o solo fique muito encharcado. E, mais uma vez, a questão dos furos de drenagem é muito importante, ok? O terceiro ponto agora, a respeito dela, do ficus, né? É a umidade. Ele gosta de uma umidade, tá? O ficus elástica gosta de uma umidade. Podemos borrifar água nas suas folhas, sim. É muito importante.
borrifágua nas folhas, ok? Pelo fato dele gostar de um ambiente úmido. Um outro ponto, é o quarto ponto, acho que é o quarto, já me confundi, é com respeito à poeira, né? Assim como o lirata, que a gente falou antes, ele tem as folhas largas, né? A importância de limpar as folhinhas dele. O elástico também, né? A gente tem que limpar as folhas, é importante limpar. Ele vai agradecer. Ele vai agradecer, amores. Vai ficar muito mais bonito na nossa casa. Então, pega um paninho úmido, macio e limpa as folhinhas toda semana ou a cada 2 semanas, ok? Adubação. Como deve ser feita a adubação dessa planta? A dica aqui é usar o NPK 10-10-10, tá? A cada 3 semanas, por exemplo. Sempre lembrando, obedecer, né, no caso, as orientações dos fabricantes, ok? A quantia certa ou até menos, né? Quando se fala de adubação, ter sempre em mente, amores, se nós vamos errar para menos, nunca para mais, porque isso vai prejudicar a planta, podendo até queimar as nossas plantas, e a gente não quer isso, ok? Mas é importante sim fazer a adubação. E um outro ponto, e o último, que eu já me perdi, não sei mais qual era, quantos são, mas o último ponto é com respeito ao substrato, né? O substrato, ele gosta de um substrato poroso para manter as raízes ali sempre úmidas, certo? E ajudar, né, na questão da respiração, digamos assim, das raízes dessa planta. Ok, amores? Essas plantas, amores, a pata de elefante, os ficus, né? Já foram plantas mais caras, né? Bem mais caras. Até difícil da gente conseguir comprar assim com facilidade. Mas elas estão se popularizando mais e o preço já está baixando bastante. Aqui próximo da minha casa, uma amiga minha conseguiu comprar, né? Por R$ 50, a do Ficus lirata. É uma muda já bem crescidinha, bem desenvolvida. Então, assim, tá ficando mais acessível, digamos assim, mais fácil, né? Espero adquirir, eu não tenho, amor, assim, eu espero adquirir, né, em breve, alguma dessas lindas plantas. Mas, além dessas árvores, né, e arvoretos, né, que eu indiquei, no caso da pata de elefante, né, que é um arvoreto, além desses, amores, tem muitos outros que nós podemos cultivar nas nossas casas, plantas que sejam grandes, digamos assim, como, por exemplo, as dracenas, elas crescem bastante, as palmeiras, né, como a palmeira ráfia e outras, elas crescem bastante também, a própria árvore da felicidade, que também é um arvoreto, né, que tem de vários tipos dela, né, então, assim, são plantas que a gente pode cultivar como se fosse árvores, plantas grandes nas nossas casas. Então, essas foram as dicas para o vídeo de hoje, tá, amores? De árvores para dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês sirvam de alguma forma, né, para vocês, essas dicas. Eu agradeço muito a todos vocês que estão chegando aqui no canal. Muito obrigada mesmo, amores. Eu não falei no começo, né? Mas quem assistiu até agora, muito obrigada mesmo, olha, de coração, a todos vocês que estão chegando aqui no canal, estão se inscrevendo, que comentam. Eu amo ouvir os comentários de vocês. Quando vocês comentam, até me ajuda a fazer outros vídeos, né? Vocês dão dicas e eu pego essas dicas e uso em forma de vídeo. Então, se desejarem comentar, dizer o que vocês acharam, fiquem à vontade, amores, para comentar. Muito obrigada a todos vocês, tá? E fiquem, meus amores, com o Criador de todas as coisas. Fiquem com Deus.